Fala galera, beleza? Vamos aí para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre números racionais, certo? Antes da gente começar essa aula com esse novo assunto, eu vou deixar aqui para vocês na tela a resposta da tarefa da aula passada, certo? Aí vocês pausam o vídeo, copia as respostas aí, depois você confere e vê se suas contas bateram, se está certo. Se tiver errado, você vê no que você pode mexer aí, o que você pode melhorar, o que aconteceu de errado e que a conta não bateu. Fechou? Bora pro vídeo então, pessoal. Bem, hoje nós vamos falar então de números racionais e para começar, eu vou colocar aqui a definição de números racionais, né? O que são números racionais? E aqui está a definição. É importante também lembrar, pessoal, que essa definição aqui ela está escrita na forma matemática, né? Mas o que significa isso no português claro e fácil? Vamos ver aqui, ó. Q é o símbolo dos números racionais. Então esse daqui, ó, é o símbolo dos números racionais, beleza? Aqui dentro está escrito assim: os números racionais são da forma A sobre B, tal que o A é um número inteiro e o B é um número inteiro diferente de zero, certo? Então os números racionais são números escritos na forma A sobre B, onde o A, o de cima, é o número inteiro, e B, o de baixo, também é o número inteiro, mas não pode ser o zero. É só essa condição, beleza? Aqui eu escrevi de forma traduzida para vocês, para caso vocês queiram copiar aí, ver ali qual sinal significa o quê, né? A gente já sabe que esse é sinal de pertence, esse aqui é diferente. Essa barrinha significa tal que, né? Então, é bom aí para vocês já aprenderem a linguagem matemática, beleza? Vamos trazer alguns exemplos sobre esses números, né? Então aqui, ó, 1 sobre 12, 5 sobre 5, 9 sobre 25, menos 5 sobre 19. Lembrando, são números inteiros, em cima e embaixo. Então pode ser números negativos como esse daqui, esse de baixo, pode ser os dois, não importa. Tem que ser número inteiro. É número inteiro? Beleza. Embaixo só não pode ser zero. É a única regrinha que tem ali, certo? Então esses são alguns exemplos. Vamos agora relembrar algumas coisas, né? Isso daqui, com certeza você já viu no começo do seu ensino fundamental, mas é bom a gente relembrar. Então aqui, seja A um número inteiro, A sobre 1, ou seja, A dividido por 1, é igual a ele mesmo, certo? Então, qualquer número que tiver o 1 embaixo, o resultado vai ser esse próprio número, certo? E aqui, ó, nesse caso, qualquer número que esteja A sobre A, o resultado disso é 1, certo? Ou seja, o número dividido por ele mesmo resulta em 1. Certo, pessoal? Só uma curiosidade, talvez vocês se lembrem, talvez não. Se eu tenho aqui A sobre B, esse de cima a gente chama de numerador, numa fração, e esse de baixo a gente chama de denominador. Certo? Bem provável que vocês lembrem, mas se não lembrarem, tá aqui. Joia? Uma outra curiosidade é que esse conjunto aqui, como vocês já perceberam, ele trouxe a ideia de fração, que antes a gente não tinha. E a fração nada mais é do que a divisão. Fracionar é dividir, certo? Então, esse conjunto, ele não traz mais aquela coisa de acrescentar na adição ou na multiplicação. Ele até traz, a gente vai ver aqui, mas a ideia principal dele é a divisão, beleza? Então, vamos seguir aqui para alguns exemplos. Exemplos disso que a gente estava falando, né? 7 sobre 1 é 7, 29 sobre 1 é 29, por quê? O denominador aqui é 1. Se o denominador é 1, o resultado dessa divisão vai ser o numerador, beleza? E aqui, ó, quando o numerador e o denominador são iguais, o resultado disso é 1. Certo? Vamos agora falar um pouco
sobre o que nós temos até agora da adição. Lembrando que a gente já passou por dois conjuntos, conjunto dos números naturais e conjunto dos números inteiros. Agora a gente está indo para o terceiro conjunto, que é o conjunto dos números racionais, certo? Então aqui não vai acrescentar nada na adição. A gente tem a comutação, associação, elemento neutro da adição, elemento oposto da adição, que são os números negativos, e aquela ideia de subtração que a gente viu na última aula de números inteiros. Beleza? E agora, para multiplicação, aqui já tem coisa nova, né? Então a gente já tinha essas características aqui, certo? E acrescentou mais essa aqui de baixo, que é o inverso multiplicativo. É uma propriedade da multiplicação que chama inverso multiplicativo. Aqui, eu quero que vocês entendam que está implícita a ideia de divisão, né? Esse caso de inverso multiplicativo é um caso específico, bem específico de divisão. Mas o conjunto dos racionais, quando a gente já introduz ele, a ideia do conjunto é apresentar a divisão, do jeito que ele é escrito. Seja, como a gente viu aqui, né? Dividido por 1, qualquer número dividido por 1 vai ser ele mesmo. Então eu posso colocar aqui em cima qualquer número inteiro e dividir por 1, e o resultado vai ser um número inteiro. Ou seja, o conjunto dos inteiros está dentro do conjunto dos racionais, e a gente sabe que aqui em cima também pode ser 0, certo? Então se aqui for 0 sobre 29, por exemplo, o resultado disso aqui vai ser 0. Ou seja, realmente todos os números eles estão inclusos aqui, mais esses números com fração. Então, de verdade, de fato, os números inteiros são um subconjunto, ou seja, eles estão dentro dos números racionais. Beleza? Então, vamos para essa propriedade nova, inverso multiplicativo. Ele é definido da seguinte maneira. Seja A pertencente aos inteiros, ou seja, um número inteiro, se A é diferente de 0, então existe 1 sobre A, tal que A vezes 1 sobre A é igual a 1. Né? Vamos para alguns exemplos. 10, ele é um número diferente de 0. Então existe o inverso multiplicativo, né? E a multiplicação deles aqui resulta nessa fração, onde o numerador e o denominador são iguais, e aqui dá 1. Esse caso se repete para esses outros números, para o 7, 25 e para o 1200. Né? E agora vem uma pergunta. Por que não existe o inverso multiplicativo do 0? Que ele está falando aqui, ó, o A ele precisa ser diferente de 0. Se ele é diferente de 0, então existe o inverso multiplicativo. Por que para o 0 não existe? Porque lá em cima, quando a gente definiu os números racionais, a gente disse que o número de baixo aqui ele tem que ser diferente de 0. Né? É aquela velha história, não existe divisão por 0. Na verdade, essa história vem desse conjunto, certo? É desse conjunto aí que vem aquela história, ó, não existe divisão por 0. É por causa do conjunto dos racionais, que é dada, né, a ideia de divisão. Então vamos voltar lá. E aqui eu coloquei a resposta para vocês, né, por causa da definição dos números racionais. Então, que essa daqui, que foi dada, tem que ser diferente de 0. Beleza? Bem, pessoal, como eu estava falando antes, uma curiosidade do conjunto dos inteiros, né? O conjunto dos inteiros, ele está aqui. Vamos supor que aqui dentro dessa região, né, vamos dizer assim, que não é um círculo isso aqui, dentro dessa região está todos os números inteiros que você pode imaginar. E aqui por cima, nessa outra região, a gente tem os números racionais, né? Que na verdade são aqueles números que têm o divisor embaixo, ou seja, as frações. Só que dentro dele estão os números inteiros, ou seja, na escrita matemática, né, vamos dizer assim, o Z ele está contido nos racionais. Beleza? Então, eu quero que vocês fiquem com essa ideia por enquanto. E aqui até... Bom, na próxima aula, eu marquei aqui, mas eu escrevi por cima. Nós falaremos sobre a ideia de divisão, né? A gente vai falar sobre a divisão. A ideia de divisão foi dada agora. Quero que vocês reflitam sobre isso um pouco.
E na próxima aula a gente vai falar mais a fundo sobre a divisão, sobre como dividir, né? A gente vai pegar essa ideia aí. Beleza, pessoal? A aula de hoje é somente até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações sempre que a gente postar vídeo. Toda semana tem vídeo aí no canal, mas é bom receber aquela notificação, às vezes também esquecido. Opa, tem vídeo lá da matemática, vamos assistir lá com o Pablo. Beleza, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.